Seja bem-vindo para mais um vídeo devocional aqui no nosso canal. Eu que estou procurando ressuscitar o canal, procurando ser um pouquinho mais constante. Esse é o meu compromisso não só contigo, mas também o meu compromisso com o Senhor. Então eu vou tentar, na medida do possível, ser mais frequente aqui nos vídeos, ser mais frequente nos devocionais, realmente levar um pouco mais a sério. A gente vai descartando algumas coisas, vai tentando elencar prioridades, às vezes o canal acaba ficando por último, sendo que deveria ser uma prioridade. Eu estou muito feliz com a atual repercussão, com o atual alcance, e se o conteúdo aqui do canal tem feito sentido na sua vida, eu peço que você compartilhe este canal, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder, aquela pessoa que você sabe que precisa escutar essa mensagem, aquela pessoa que você sabe que precisa ter contato com a mensagem do Evangelho, que a mensagem das mensagens e tudo que eu faço aqui no canal é referente a isso, a mensagem do Evangelho sendo pregada a todos que puderem ouvir, certo? Então hoje eu queria compartilhar contigo um texto bastante conhecido, mas trazer algumas percepções para que a gente entenda uma coisa, que Cristo Jesus é o Messias. João capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler da seguinte forma: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Olha só que dados interessantes. Enquanto que os três outros evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles começam falando acerca do nascimento de Jesus, da genealogia de Jesus, falando a respeito da manjedoura, contando a respeito de José e de Maria. João começa o seu evangelho de uma forma completamente diferente. Era quase como que ele desse o tom do objetivo do evangelho que ele estava escrevendo, haja vista que ele estava escrevendo isso muitos anos depois que Jesus já tinha ascendido aos céus. Então Jesus passa 3 anos e meio desenvolvendo o ministério, ele morre, ele ressuscita, ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, e aí agora ele comissiona os seus 12, os seus discípulos, os seus seguidores a irem por todo mundo, ou seja, nós também, a irem por todo mundo e pregarem a mensagem do Evangelho. Anos se passaram e aí foi quando João é incumbido de escrever o Evangelho na sua perspectiva acerca da vida de Jesus. O Evangelho nada mais é do que uma biografia de Cristo. Mas por que existem 4 evangelhos? Porque cada um vai apresentar uma perspectiva complementar, não são perspectivas diferentes ou nem paradoxais, são perspectivas complementares. Então vamos supor que eu, você e mais alguém, mais algum inscrito aqui do canal, nós testemunhamos um acidente. E a polícia ali, investigando algumas coisas, fosse atrás de nós para colher alguns dados. Ela vai ouvir histórias diferentes de um mesmo acidente, porque eu vou contar o acidente, é o mesmo acidente, mas eu vou contar de um jeito, você vai contar de outro, e o outro inscrito aqui do canal vai contar de uma outra forma. E nenhuma das nossas formas está errada, simplesmente é a forma. Cada um vai trazer ali uma perspectiva complementar. Trazendo para o contexto do evangelho, é basicamente a mesma coisa. Tá? Então, os evangelistas, por exemplo, Lucas, ele não foi alguém que conviveu com Jesus. Então, o relato dele foi dando pinceladas, foi sendo uma investigação, basicamente. Por isso que o relato dele é bem completinho, é quase como que um relato jornalístico, porque ele foi em várias fontes para construir aí a sua mensagem e posteriormente construir também o livro de Atos. O livro de Atos, escrito por Lucas, segue basicamente a mesma lógica. E João, ele começa dando o pé na porta. Por quê? Porque ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, falando a respeito de Jesus. E aqui existem contextos culturais e linguísticos que nos ajudam a entender a grandiosidade, preciosidade daquilo que João está dizendo para nós, daquilo que o Espírito Santo está nos ensinando através de João. Por quê? Porque a palavra verbo, ela vem do grego logos. E logos é um termo cunhado por filósofos, principalmente ali, ele tem a sua origem em Heráclito,
em Heráclito para tentar traduzir aquilo que a filosofia da época, vale ressaltar que o centro de ciência do mundo naquela época era a Grécia, embora Israel fosse dominada pelo Império Romano, embora o Império Romano naquela época dominasse, né, maior parte do mundo então conhecido, mas ainda este império, essa cultura bebia muito das fontes gregas, da sabedoria e da filosofia grega. Então a filosofia grega estava muito presente nos dias de João. E esse termo cunhado em meio à filosofia grega, foi cunhado na tentativa de tentar traduzir o que eles entendiam como algo ou alguém que regia o universo. Esse termo representava a alma do universo, aquilo que rege, aquilo que comanda, aquilo que eles ainda não entendiam muito bem. Podia ser algo, podia ser alguma coisa, podia ser a alma do universo, mas eles não entendiam muito bem. Então, eles criaram esse termo para tentar traduzir esse fator, algo, a uma centralidade do universo, porque eles entendiam que esse universo, da forma como nós conhecemos, da forma como nós conhecemos e da forma como eles conheciam na época, não era possível que surgisse do acaso. Então eles criaram esse termo na tentativa de tentar traduzir. Então o que João está dizendo aqui para nós, que no princípio era o verbo, no princípio era Logos, e esse Logos era Jesus, ele está dizendo assim, aquilo que vocês entendem como algo que rege o universo, na verdade não é algo, mas é alguém. João, em outras palavras, ele dá uma cutucada na sabedoria e filosofia grega. Aquilo que vocês entendem como algo, como uma alma do universo, não é algo, é alguém. Esse alguém rege o universo. Esse alguém estava desde o princípio com Deus. E esse alguém é Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Mais do que isso, a vida estava nele e a vida era luz entre os homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Observe como que o Evangelho de João começa com o pé na porta, apresentando para você e para mim quem é o Cristo. Cristo esse que foi muito além de um mártir, que foi muito além de um revolucionário que morreu por uma causa ideológica. Não, 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 não. A gente viu isso no devocional passado. Cristo é o Messias, e ele sendo o Messias, ele é o ungido, aquele que era o verbo, aquele que também é Deus, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que é a palavra, e todas as coisas foram criadas, foram feitas por ele e por intermédio dele. Esse é o Cristo que abre mão da sua glória. Esse é o Cristo que abriu mão do seu trono para descer aqui nessa terra, ser humano, virar humano, encarnar como ser humano, nascer como um bebezinho, nascer de uma forma sobrenatural, nascer de uma mulher virgem, se desenvolver, crescer, cair, machucar o joelho, ser ensinado pelo seu pai e pela sua mãe. E como humano, reconhecesse a sua missão aqui na Terra, que não era morrer por uma causa, era morrer para que o pecado fosse vencido. Ele é o Messias. É dele que nós pregamos aqui no canal. É sobre ele o tema principal e central deste canal que você está se inscrevendo agora. Eu quero pular, a gente parou no verso 5, eu quero pular para o verso 10. Ele diz assim: o verbo estava no mundo, e o mundo não foi feito, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Quando João diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não reconheceram, está falando da nação santa de Israel, que fora separada para um propósito específico. E ele veio primeiramente para os judeus, mas os próprios judeus, na sua maioria, não reconheceram que ele era Jesus. Os judeus aguardavam com grande expectativa o surgimento de um Messias libertador, de um Messias guerrilheiro, de um Jesus que os libertasse do jugo opressor romano. E o que eles veem, na verdade, era um homem simples, sem aparência e sem formosura, que realizava milagres, que andava sobre as águas, só que eles estavam tão cegos
que até acusavam os milagres que Jesus o fazia pelo poder do inimigo, pelo poder de Beelzebul. Ele veio, ele fez milagres, ele se autodeclarou como filho de Deus. Mas não quiseram reconhecer. Não só não quiseram reconhecer, como tramaram todo um plano. A gente está saindo agora da Páscoa, que quando você estiver assistindo isso já foi na semana passada. Mas foram esses mesmos que bolaram uma estratégia para que aquele Jesus fosse morto da forma mais humilhante possível, da forma mais dolorosa possível. Já não bastasse todo o peso que Jesus carregava em seus ombros do pecado de toda a humanidade. Daquela era, da era que há de vir, da era que se passou, todos os pecados do mundo estavam recaídos sobre o ombro de um simples judeu. Além de tudo isso, teve que passar por uma castigante morte, açoite, morte de cruz. Portanto, ele veio para os seus, e os seus não reconheceram. Mas, falando a respeito de nós também, a todos quantos receberam, ou seja, todos os que creram. Não somente os que viram e creram, mas também os que não viram e creram, porque o próprio Jesus declara que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aos que creram, tendo visto ou não, deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Portanto, se você crê em Jesus, meu amado, se você crê em Deus, a você foi outorgado o poder de ser chamado filho de Deus. Nós que antes éramos filhos da ira, em uma natureza pecaminosa, em uma natureza adâmica caída. Nós que antes nos refestelávamos na mancha do pecado, na mancha aprisionadora do pecado. Hoje fomos libertos, não pela nossa capacidade, pelo nosso esforço, muito menos pela nossa habilidade, mas sim pelos méritos de Cristo Jesus. E é pelos méritos de Cristo Jesus que hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Fomos reconectados à família do Pai. Fomos reconectados à paternidade do Senhor. O Senhor envia o seu Filho sobre a terra, não para ser conhecido como Deus, mas para ser conhecido como Pai. Ele usa da sua divindade para ser reconhecido e conhecido como Pai. Ele é o nosso Pai. Portanto, eu e você não precisamos mais hoje lutar pelo nosso lugar. Ficar com medo de que nos falte, porque nós temos um Pai que nos concede aquilo que precisamos. E que nos convida todos os dias a permanecer e a participar de uma mesa de banquete e de graça infinitos. Os quais estes que foram chamados filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aqui eu preciso ir no grego de novo. Porque essa palavra habitou, ela não tem muito bem a tradução para o nosso português. No grego, era como se João estivesse verbalizando, transformando em verbo o tabernáculo. Deus fala sempre a Moisés, lá no Antigo Testamento: vocês vão construir um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Naquele contexto, Jesus ainda não tinha vindo morrer no nosso lugar, não tinha como Deus habitar no homem como ele habita hoje. Portanto, ele pede que uma representação do santuário celestial fosse construído na terra, para que aquele santuário fosse a representação da presença de Deus. Esse santuário era composto de átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Tinha alguns elementos nesse santuário. E um desses elementos, talvez o principal, era a Arca da Aliança, que representava em si a presença de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o santo lugar, atravessava o véu santíssimo lugar, e ali ministrava ao Senhor. Ele jogava uma fumaça para cima, ele amarrava uma corda no tornozelo, porque existia nesse cerimonial, no dia da expiação, no Yom Kippur, a real chance daquele sumo sacerdote morrer diante da glória de Deus, haja vista que Jesus não tinha vindo ainda morrer no meio do seu lugar. Ele jogava fumaça para cima para tentar cobrir a sua vista dos olhos do Senhor. Ele amarrava uma corda no tornozelo para que, caso ele não suportasse
os outros sacerdotes conseguissem o puxar para fora. Ele passava a madrugada inteira ouvindo dos seus sacerdotes a Torá para que ele não caísse no sono e no sono tivesse algum sonho impuro. Era feito todo um ritual. Então, e durante o ano também eram feitos vários rituais de sacrifício em perdão dos pecados e também para visar a presença de Deus. Só que agora, o tabernáculo, aquilo que representava a presença de Deus, se torna um homem. Uma estrutura física cheia de simbolismos e rituais, agora é convergida num homem. Portanto, no contexto original, na escrita original, é como se João estivesse dizendo assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O tabernáculo, que antes era uma estrutura física, agora se tornou um homem que andou entre nós. Emanuel, Deus conosco, andou entre nós. Nos concedeu o seu toque curador, nos concedeu o seu olhar de amor e compaixão. O Deus que se fez homem e busca o ser humano. Por isso que Jesus é incomparável com qualquer outro caminho filosófico ou religioso. Em todos os caminhos filosóficos e religiosos você vai ver uma coisa em comum, que é uma busca quase que inata do ser humano para algum contato com alguma força superior. Mas quando nós falamos de Jesus, nós falamos do divino, do superior, do aclamado, do soberano, que se fez homem e buscou o ser humano. Ele inverteu a lógica, por isso que é incomparável. Por isso que Jesus não cabe na mesma prateleira de Maomé, Siddhartha Gautama, de Buda, de Allan Kardec, seja o que for. Não se encaixa. Das duas, você só tem uma opção. Ou você considera ele um louco ou coisa pior. Ou ele realmente é o Filho de Deus. É que nós devemos e rendemos a nossa adoração. Devemos e rendemos toda a honra, toda a glória. E esse mesmo Jesus, eu estou dizendo aqui para você, que morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou, que nos concedeu de volta o acesso direto ao Pai, ele não ficará no céu para sempre. Mas ele em breve, meus amados, em breve, ele vai voltar para buscar você e para buscar a mim. E nós moraremos juntos com ele eternamente. Poderemos ver a sua face, poderemos beijar o seu rosto, poderemos tocar nas suas feridas e poderemos conviver com ele eternamente. E Jesus Deus é essa fonte infinita de prazer e conhecimento. Vamos passar a eternidade, ainda não será suficiente para conhecê-lo plenamente. Essa é a nossa maior esperança. Que você receba essa esperança na sua casa neste momento. Que você entenda que nós servimos e adoramos não simples judeus simplesmente, mas que nós servimos e adoramos o Messias, e que a beleza de Cristo invada o seu lar agora, que você receba a revelação de que ele é belo, de que ele é lindo, e que é digno de toda a honra e de toda a glória. Talvez você esteja aí anos e anos dentro da igreja, e você não consegue se vislumbrar com este Cristo. Mas eu declaro sobre a sua vida agora fascinação. Corações se voltando para o primeiro amor. É isso que é o meu desejo para você. Eu convido você, do jeito que você está, nós juntos orarmos para encerrarmos esse momento devocional. Querido Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, fascinados por quem o Senhor é. Mas, Pai, nós não queremos parar por aqui. Nós queremos mergulhar cada vez mais, até não dar pé. Nós queremos ir mais profundo no conhecimento da suprema grandeza de Cristo Jesus. O que nós vivemos hoje, o que nós vivemos até o dia de hoje, somos muito gratos por isso, somos muito gratos pela experiência, somos muito gratos pela revelação, pelo conhecimento, mas nós queremos mais. Queremos mais do Senhor, nos quebranta e nos restaura. Traga conforto aos corações que estão em aflição, que estão ansiosos. Faça-nos entender que nós temos um Pai no céu que está cuidando de nós, mas também derrama sobre o nosso coração mais fome e sede de te conhecer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E a gente se vê no próximo conteúdo.